E aí, segundo ano? Vocês viram que no módulo 72, que vocês assistiram o vídeo, eu não fiz nenhum exercício, certo? Porque o módulo 73 é continuação desse conteúdo e eu fiz exercícios nesse módulo, tá? Então, segundo ano, Física, setor 221, módulo 73, Prof. Elis. Então, olha lá, condutores esféricos carregados. Então, eu coloquei aqui no desenho um condutor esférico carregado positivamente. Olha as flechinhas no sentido de afastamento, são as linhas do campo elétrico, ok? Surgindo na superfície. E do lado eu tenho uma esfera carregada negativamente e as linhas do campo elétrico estão apontando para ela, certo? Quando a gente tiver exercício sobre isso, normalmente ele vai pedir sobre um ponto interno, um ponto na superfície e um ponto fora do meu condutor. E existe um cálculo específico para o ponto no interior do condutor, na superfície do condutor e fora do condutor. Então, olha só. Primeiro ponto. Campo elétrico e potencial elétrico dentro do meu condutor, dentro da esfera. Como que eu vou calcular? Campo elétrico interno igual a zero, não calcula nada. E o potencial elétrico interno, ó, K, constante eletrostática, vezes a carga do meu condutor dividida pelo raio. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, porque se vocês forem errar, é aqui que vocês vão errar. Se o exercício falar de um ponto interno ao seu condutor, você vai observar que o ponto está dentro do condutor, mas na hora de fazer a conta, você vai usar o raio, ok? O raio. Agora, se o ponto for na superfície da minha esfera, eu tenho dois cálculozinhos aqui, ó. Potencial, a equação continua a mesma. Constante eletrostática vezes a carga dividida pelo raio, porque o potencial elétrico é constante dentro até a superfície do meu condutor. Então, se ele pedir na parte interna ou na superfície, ó, o cálculo do potencial é igual. Agora, o campo elétrico interno é zero, e na superfície, olha a equaçãozinha aqui, ó. Campo elétrico na superfície, K vezes Q, dividido por 2 vezes o raio ao quadrado, ok? E se o exercício pedir um ponto, né? Pedir o campo elétrico e o potencial elétrico, e esse ponto for fora da minha esfera, eu tenho duas equações também, ó. O potencial K vezes Q dividido por D. O que seria esse D? Seria a distância do ponto no centro do meu condutor, tá? No centro do meu condutor, até o ponto onde o exercício pediu. E o campo elétrico externo vai ser K vezes Q, de novo, da carga, dividido pela distância ao quadrado, ok? E, de novo, esse D é a distância entre o centro do meu condutor até o ponto onde o exercício pediu. Nesse slide, eu coloquei um gráfico para a gente analisar. Tanto o campo elétrico quanto o campo elétrico, desculpa, potencial elétrico tanto quanto o campo elétrico, se eu observar o gráfico, olha só, quando eu observo que na superfície, ó, aqui o gráfico mostrando na superfície, eles começam a decrescer, ó. O campo elétrico diminui em relação à distância, mostrando que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância. E a mesma coisa acontece aqui no potencial elétrico, ó, ele decresce em relação à distância, porque o campo elétrico e o potencial elétrico são inversamente proporcionais à distância. Onde nós vemos diferença no gráfico? Aqui, ó. Do centro zero até o raio. Do zero até a superfície, ó. Do centro até a superfície. O potencial elétrico, ó, ele é constante. No centro da circunferência até a sua superfície. Depois ele decresce. Já o campo elétrico, olha aqui, ó, ele vale zero no interior do meu condutor. Então, o campo elétrico interno vale zero. Chegou na superfície, ele apresenta valor e começa a decair com a distância. Então, analisando esses dois gráficos, fica nítida a diferença entre campo elétrico e potencial elétrico. Então, ó, campo elétrico no interior vale zero. Chegou na superfície, ele começa a decair em relação à distância. Potencial elétrico, do centro do condutor até a superfície, ele é constante e depois ele decresce em relação à distância. Ô gangue, presta atenção. Se vocês entenderem esse aprender sempre da página 111,
vocês entenderam essa diferença de potencial elétrico e campo elétrico no condutor eletrostático, tá? Olha lá. Uma esfera condutora de eletricidade de raio 30 centímetros. Passar o raio para metros, tá? Que vai ficar 0,3 metros. Está eletrizada com carga de 8 micro, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, em equilíbrio eletrostático e colocado no vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb quadrado. Calcule. A. O potencial elétrico e o campo elétrico num ponto a 10 centímetros do centro da esfera. Primeira coisa, se eu tenho uma esfera de 30 centímetros de raio e o exercício está me pedindo um ponto a 10 centímetros do centro do meu condutor, significa que esse ponto encontra-se no interior do meu condutor, certo? Se esse ponto se encontra no interior da esfera, como que eu vou resolver o campo elétrico e potencial elétrico? Olha aqui. Campo elétrico igual a zero, porque o ponto é dentro do meu condutor. E o potencial elétrico, olha aqui, ó. Potencial elétrico dentro ou no interior da minha esfera é K vezes Q dividido pelo raio. Então, K 9 vezes 10 elevado a nona, carga 8 micro, e o raio não usa a distância do ponto nesse caso. Se o ponto se encontra dentro do condutor, usa o raio, ó, de 30 centímetros. Então, o campo elétrico no interior da esfera é zero e o potencial elétrico 2,4 vezes 10 a quinta volts, ok? AB. Potencial elétrico e o campo elétrico de um ponto a 40 centímetros da esfera. Se eu tenho uma esfera de 30 centímetros e o ponto que eu vou analisar está a 40 centímetros do centro da minha esfera, significa que esse ponto está fora da minha esfera. Então, é um ponto externo, ok? Como eu faço? Vou utilizar as equações do campo externo, certo? Do ponto externo ao meu condutor. Campo elétrico externo vai ser K vezes Q dividido por D ao quadrado. O K 9 vezes 10 a nona, a carga 8 micro, e o ponto encontra-se a 40 centímetros do centro da minha esfera. 40 centímetros tem que passar para metros, certo? 0,4 metros, que está aqui. Então, eu achei o campo elétrico de 4,5 vezes 10 a quinta newtons dividido por coulomb. Potencial elétrico num ponto externo ao meu condutor, a equaçãozinha aqui. K vezes Q dividido por D. 9 vezes 10 a nona, 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância em metros, 0,4. E eu chego, então, no potencial de 1,8 vezes 10 a quinta volts. Prestar atenção na unidade de medida, hein, pessoal? Olha só. Exercício 2, página 115. Em um ponto situado a 3 metros do centro de um condutor esférico de raio 50 centímetros, eletrizado negativamente, o vetor campo elétrico possui uma intensidade, E igual a 4 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Considere constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb quadrado. Determine. A. O valor da carga elétrica do meu condutor. Galera, pensa comigo. Se eu tenho um condutor de raio 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros, certo? O raio 50 centímetros. E eu estou analisando um ponto a 3 metros do centro do meu condutor, significa que esse ponto se encontra fora do meu condutor, certo? Então, raio 50 centímetros, o ponto está a 3 metros, o ponto está fora do meu condutor. Aí a A pede o valor da carga elétrica do meu condutor. Olha só, como o ponto se encontra externo, eu uso aqui a equação de campo elétrico num ponto externo. E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Nesse ponto, a 3 metros do centro do meu condutor, o exercício passou que o campo elétrico vale 4 vezes 10 elevado a 3, o K 9 vezes 10 a nona, a carga eu quero descobrir e a distância de 3 metros. Resolvendo a equaçãozinha, eu chego que a carga em módulo é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Como o condutor, o exercício falou que foi eletrizado negativamente, então eu sei que a carga do meu condutor é menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok?
E olha a pegadinha na B. A B diz assim, o potencial elétrico do condutor. Você viu que ele pediu do condutor, não pediu o potencial elétrico no ponto que o exercício pediu. Ele quer saber o potencial elétrico do condutor. Se ele quer saber o potencial elétrico do condutor, na equaçãozinha aqui, ó, eu utilizo raio. Potencial é igual a KQ dividido pelo R. Percebam, se ele tivesse pedido o potencial elétrico no ponto, eu usaria aqui no lugar do RD como 3 metros. Agora, como ele quer saber do condutor, eu utilizo o raio do condutor, ó. O K 9 vezes 10 a nona, a carga menos 4 vezes 10 a menos 6, e o raio do meu condutor 0,5 metros. Potencial elétrico de menos 7,2 vezes 10 a quarta volts. Então, pessoal, esse módulo eu não acho ele complicado. A gente tem 3 situações. Ou o ponto vai se encontrar no interior do meu condutor, ou o ponto vai se encontrar na superfície do meu condutor, ou o ponto vai se encontrar de forma externa ao meu condutor. Nos 3 primeiros slides eu coloco certinho a equação que eu utilizo no interior do meu condutor, na superfície e no ponto externo. É só utilizar as equaçõezinhas, cuidar com as unidades de medida, ok? Que vocês vão acertar. Um beijo, bom descanso, bons estudos.